Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa de Joana. Um recadinho. Convidamos aos frequentadores da casa que desejam conhecer melhor, aprimorar ou aprofundar seus conhecimentos na doutrina espírita, a participar dos nossos cursos de estudo, com frequência de um dia por semana, e esse curso começa com o T2, é o nome do primeiro ano, tá? Cujas turmas funcionarão às quartas-feiras, sendo que às 14 horas no período da tarde e 20 horas no período da noite. E as primeiras turmas, então, vão começar agora no dia 5 de fevereiro. E os interessados, como que fazem para participar? Deverão passar com um de nossos orientadores, no atendimento fraterno, para receberem as orientações e a ficha de encaminhamento para o curso T2. Ficaremos muito felizes com a sua participação, Departamento Doutrinário. Vamos, então, nos acomodar em nossas cadeiras. Vamos procurar abrir nossos corações e mentes e fazer nossa ligação com o plano espiritual. Vamos começar sentindo bem juntinho a nós, nosso querido mentor, nosso querido anjo protetor que tanto cuida da gente. Vamos elevando nossos pensamentos e nos ligarmos a Joana de Ângeles, querida mentora dessa casa, que mais uma vez nos recebe com todo o seu amor e carinho. Na nossa tela mental, vamos projetando a figura de Maria de Nazaré e vamos pedir à nossa querida mãezinha que nos ajude nessa nossa ligação com o plano espiritual e que nos leve até seu Filho Jesus. Diante do Mestre, vamos abraçá-lo com todo o nosso amor e carinho, agradecendo por tudo aquilo que sempre fez por nós. Finalmente, vamos elevando nossos pensamentos ainda mais alto e nos ligarmos a Deus Pai. Pai de amor, de luz, Criador do universo e de cada um de nós. Pedimos a sua licença para iniciar os nossos trabalhos e assim vamos envolver com muito carinho nosso irmão João Vanderlei, que fará a palestra dessa noite. Que assim seja. Boa noite, queridas irmãs e irmãos em Cristo, que seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Em verdade, hoje vocês deveriam ter aqui o nosso irmão Glaucio, que falaria sobre a razão da dor. Mas hoje, com essas enchentes de São Paulo, ele vem de lá, infelizmente ele não conseguiu chegar a tempo, mas nós vamos tentar passar para vocês o mesmo tema, porque realmente é muito importante nós aprendermos alguma coisa sobre a dor, o que ela significa em nossa vida, afinal de contas, qual é a razão da sua presença. E vocês sabem que nós temos muitos tipos de dor, não é verdade? Para começar, nós temos aquela dor pela qual todos nós iremos passar inexoravelmente. É a perda de um ente querido, não é verdade? Todos nós realmente, no momento em que perdemos um pai, uma mãe, e por aí afora, a gente sente aquela dor tremenda e realmente faz parte da nossa vida. Mas, por outro lado, também é uma questão de nós interpretarmos essas perdas que nós lamentamos que tenham sido retiradas do nosso convívio. Afinal de contas, se nós tivéssemos em casa umas gaiolas cheias de pássaros e que nós adorássemos esses pássaros, mas que nós soubéssemos que todos eles ansiariam pela liberdade, que eles viveriam muito melhor fora dessas gaiolas. Não tenham dúvida de que num dado momento, se aquelas gaiolas se rompessem e os pássaros fugissem, a gente sentiria a dor daquela perda, a ausência daquele canto, mas por outro lado a gente pensaria, puxa vida, eles estão retornando ao seu verdadeiro lugar, estão retornando à natureza de onde eles nunca deveriam ter saído. E em verdade a nossa vida também é muito assim, é que nós ainda não nos conformamos e não nos apercebemos dessa situação. Todos nós estamos aprisionados aqui em verdadeiras gaiolas que são os nossos corpos carnais. Uma vez que ele se rompe, o que acontece? O nosso espírito se liberta e nós aprendemos com a espiritualidade que a verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é na pátria espiritual.
Nós estamos aqui de passagem, nós estamos frequentando uma escola onde a gente vem aprender, onde a gente vem evoluir, onde a gente cresce espiritualmente, e é por essa razão que nós estamos aqui. Mas, por outro lado, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui nós passamos, no máximo, nos padrões de hoje, 100 anos. Mas se vocês verificarem o que representam 100 anos para a eternidade, não é nem uma fraçãozinha de segundo. E é isso que nós perdemos aqui, essa fração de segundo. Mas, por outro lado, quando nós adentramos a banda de lá, nós teremos vida eterna. E lá será realmente a nossa verdadeira vida. Nós temos frequentado aqui, em muitas oportunidades, um trabalho maravilhoso, que é feito uma vez por ano, pelo Noronha, e é uma psicografia. E o que é a psicografia? Vocês sabem, né? Assim como Chico Xavier fez tantas e consolou tantas pessoas, ele vem aqui, apanha aquelas mensagens, ao término da sessão ele faz a leitura, e a gente percebe realmente o que é o lado de lá. E a gente vê, por exemplo, um filho na flor da idade que teve uma morte brutal e de repente deixou os pais aqui tão tristes e chorosos, e vocês escutam a leitura daquela carta daquele filho que está do lado de lá, e ele não está chorando, ele não está lamentando, ele chama pelo pai, chama pela mãe, e os dois estão ali presentes para a leitura dessa carta, e ele diz: olha, vocês não sabem a alegria que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu fui recebido pelo vovô, pela vovó, fizeram uma festa danada. Olha, eu estou torcendo para que vocês tenham muitos anos de vida ainda, mas quando vocês vierem aqui também nós faremos uma outra festa. E realmente é assim, esses espíritos que são simpáticos uns aos outros, eles gostam de se rever, e principalmente lá sabendo que não vai haver mais interrupção. É óbvio que nós vamos sentir a ausência das pessoas, a convivência, tudo isso nós não teremos mais. Mas, por outro lado, quantos de nós que ficamos aqui falando em dor, sofrendo uma doença grave, dolorida, sofrida, e quando a gente sai daqui, realmente a gente percebe aquela pessoa já sem vida, mas aquele corpo, aquele rosto calmo, tranquilo, sereno. Por quê? Porque ele encontrou a paz, ele parou com esse sofrimento que estava sofrendo aqui. E muitas vezes acontece conosco que nós somos um pouquinho egoístas. Nós queremos a pessoa aqui, como a gente vê algum testemunho de umas pessoas desesperadas. Eu sei que ele estava em coma, eu sei que ele tinha só uma vida vegetativa, mas ele estava aqui do meu lado. Então, quer dizer, quer sentir a presença do outro do seu lado a qualquer custo e de qualquer maneira. A gente até entende, mas nós temos que pensar também naquele espírito que está sofrendo dentro daquele corpo. Ele também precisa ser libertado, não é verdade? Então, gente, vamos nos lembrar que nós devemos nos desprender um bocadinho desse egoísmo e saber que tudo que nós passamos por aqui é tão efêmero, é tão rápido, e essa despedida que muitas vezes nós fazemos dos entes queridos, não é uma despedida, não é um adeus, vai ser só um até logo, porque daqui a pouquinho, e esse pouquinho realmente, como a gente disse, em termos de tempo, é uma fração de segundo, nós estaremos todos juntos lá de novo, festejando, nos reencontrando. Mas vamos falar um bocadinho da dor no outro sentido, aquela dor propriamente dita que muitas vezes a gente sente. Vocês já notaram que muitas vezes a dor, eu vou exagerar um bocadinho, mas vocês vão entender, a dor pode ser nossa amiga. Espera lá, mas amiga dor não, deve haver algum engano. Vocês devem ter tido já no seu rol de amizades, dentro das suas famílias, pessoas que de repente sentiram uma dor aguda, terrível, correram até o hospital, aí o médico já botou lá na sala de cirurgia, operou, falou: você estava com um apêndice que ia se supurar e infeccionar o teu corpo inteiro e você ia morrer com uma septicemia. Graças à sua chegada aqui tão rápida, nós conseguimos operá-lo e não vai ter sequela nenhuma. E por que esse atendimento foi tão rápido? Porque ele sentiu uma dor brava, na verdade. E a dor aí o que foi? A dor foi um aviso que ele deveria tomar algum cuidado com a sua saúde.
Então, vamos olhar sempre esse lado também dos avisos que muitas vezes Deus nos dá. Minha família é toda de interior, e eu adorava passar as férias lá, porque eu andava com os meus tios, e a gente andava numa coisa que vocês talvez nem tenham ouvido falar e nem conheçam, mas um chamado carro de boi. Sabe o que é carro de boi? É um carro com umas rodas pesadas de madeira, puxada por 2 bois muito fortes, e aquilo faz um ranger gostoso, aquelas rodas. Mas eu perguntava para o meu tio, falou, tio, mas olha a força que esses bois têm. A gente quando sai de charrete, sai a cavalo, tem uma rédea. A gente segura, pode puxar para cá, para ele ir para a direita, para ele ir para a esquerda. Mas esses bois não tem nada, eles estão só atrelados aí no carro. E se um cisma de ir para cá e outro cisma de ir para lá? Não, presta atenção que eu vou te mostrar como é que funciona. Aí de repente os bois vão indo naquele passo e o boi da direita começou a querer sair fora da estrada. Meu tio passou a mão lá no fundo do carro de boi, uma vara bem comprida, chegou lá na orelhinha do boi, tum, e o boi voltou para o caminho. Na hora que o outro ia sair, ele bateu com a varinha na orelha do boi e ele voltou ao caminho. E aí a gente entendeu que muitas vezes a gente está perdendo o rumo, a gente está perdendo o sentido da nossa evolução, do nosso conhecimento, a gente vai para o lugar errado e Deus então através de uma pequena dor, Ele estende a sua varinha, como falava a minha avó, que Ele tem uma varinha que ninguém vê, mas Ele toca a todos nós e Ele nos dá alguns avisos. Então, gente, vamos entender também que a dor muitas vezes está nos avisando que tem alguma correção de rumo a ser feita, tem alguma providência a ser tomada. É importante que nós reflitamos a respeito do que está se passando, analisemos a nossa vida, o que a gente estava fazendo até então, porque é bem provável que nós tenhamos que fazer uma revisão e percebamos que temos alguma correção de rumo a fazer, não é verdade? Mas muita gente fala assim, mas esse negócio de dor, eu já sei, a gente vem aqui numa nova encarnação, então a gente vem com um monte de pepino lá do outro lado, e a gente vem aqui para sofrer mesmo essa dor, para pagar. Né? Em termos, existe alguma razão nisso que se fala. Até porque, onde que nós vivemos? Num planeta de provas e expiações. Então, expiação o que é? É o pagamento de alguma coisa, né? Que a gente ficou devendo. E aqui a gente diria só no sentido assim, por exemplo, alguém que veio fazer uma expiação e que praticamente, aparentemente não devia nada. Eu vou falar para vocês, só assim rapidamente, para vocês entenderem, de João Batista. Um dia Jesus falou assim para os seus apóstolos, dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, como foi que João Batista morreu? Decapitado, degolado. É uma morte horrível. E a gente fica pensando, puxa, mas uma pessoa, se no conceito de Jesus, dos nascidos de mulher, ninguém é melhor que ele, então abaixo de Jesus é o João Batista. E ele mereceria uma morte tão horrível assim? Mas aí nós temos que olhar para o passado. E olhando para o passado, nós vamos descobrir, pela própria mensagem de Jesus no Evangelho, quando ele pergunta aos seus apóstolos, mas afinal de contas, quem dizem por aí que eu sou? E eles respondem, uns dizem que és Elias, outros dizem que és Isaías, outros dizem que és Jeremias. E ele então responde, e Elias já veio, eles não reconheceram e fizeram dele o que quiseram. E o próprio Evangelho nos dá a explicação. Eles entenderam então que Jesus estava se referindo a João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. Mas esse conceito tão elevado que tinha João Batista, afinal de contas, quem foi Elias? Elias foi um sacerdote que viveu uns 400, 500 anos antes de Cristo, mas ele era um fanático religioso. Sabe esses fanáticos islâmicos que acham que quem não acredita em Alá merece a morte e eles matam mesmo? O Elias era um pouquinho parecido, porque nesse sacerdócio que ele desenvolvia, quando ele percebia que outros sacerdotes duvidavam alguma coisa de Deus, ele não tinha dúvida, ele mandava degolar todos eles. E aí o que aconteceu? Quando Elias morreu, ele passou para a banda de lá, e para quem não sabe, aqui muitas vezes,
agitado da nossa vida, nós não percebemos exatamente tudo que está passando à nossa volta, nem do jeito que está acontecendo. Mas quando a gente passa para o lado de lá, quando a gente desencarna, a nossa visão parece que melhora. A gente tem um panorama mais completo do que foi a nossa existência, porque nós não temos mais esse bulício desse mundo material. Então, o que aconteceu com João Batista também acontece com muitos de nós, né? Olhando, e principalmente porque lá a gente se despe daquele famoso véu do esquecimento, do que a gente fez em encarnações anteriores. E João Batista, do lado de lá, dando uma olhadinha no seu passado, verificando aquela encarnação como Elias, ele percebeu a atrocidade que havia cometido com aquelas pessoas. E ele assumiu um compromisso. E eu digo para vocês, a espiritualidade nos informa que todos os compromissos que a gente vem cumprir aqui neste planeta, numa nova encarnação, ninguém fez nenhuma imposição de que nós iríamos fazer, não. Foi tudo escolha nossa na banda de lá. É que quando a gente chega aqui de volta, vem o talzinho do véu do esquecimento, a gente não lembra de tudo que tratou lá, mas fomos nós que planejamos. Tá, mas isso é um outro papo para uma outra palestra, para a gente parar de reclamar das coisas que acontecem porque foram planejadas por nós mesmos. Bem, mas falando então em João Batista, do lado de lá o Elias, ele quis se redimir. Ele sabia que tinha uma pena a pagar, ele sabia que tinha uma expiação a cumprir. E o que ele fez? Ele quis voltar aqui e que na encarnação seguinte ele tivesse uma morte exatamente igual àquela que ele havia propiciado às suas vítimas. Foi por isso que ele, apesar de toda a sua bondade, de toda a sua qualificação, de toda a fama diante de Jesus, ele acabou tendo essa morte horrível mesmo, né? Atroz. Foi o que aconteceu. Então, minha gente, outras coisas que nós precisamos também analisar a respeito da dor, é que a dor muitas vezes se atribui a encarnações passadas, mas a espiritualidade nos diz, a gente vem aqui cumprir mais ou menos uns 10% das coisas que a gente fez em encarnações anteriores. Os outros 90%, olha, informação segura, viu? Fomos nós que plantamos, estamos colhendo nesta mesma encarnação. Ninguém foi buscar lá não, viu? Aconteceu aqui. Quantas vezes que a gente via situações assim? Pois é, aqui se planta e aqui se colhe, não é verdade? Quantas pessoas que às vezes a gente tem oportunidade até de constatar dentro da nossa família, no nosso rol de amizades, que aprontou, que fez, que pintou, que bordou, e de repente lá na frente, quando parecia que só tinha coisa boa para acontecer, o sujeito dá com os burros na água e começa a dar tudo errado. Por quê? Porque na realidade foram coisas que ele fez uma plantação equivocada e fez a sua colheita ainda nesta encarnação. É o que o nosso amigo Chico Xavier sempre nos ensinou a respeito da lei de causa e efeito, não é verdade? Ele sempre nos disse que nós somos livres para semearmos tudo que nós quisermos, aonde nós quisermos, do jeito que nós quisermos. Mas a única atenção que nós temos que ter é que a colheita é obrigatória e é só nossa. E nós sabemos muito bem, como a vovó ensinava, quem semeia ventos já está colhendo tempestade e é doidado. Então, gente, vamos olhar também por esse lado, né? Que as coisas acontecem aqui, muitas vezes em função, em razão da nossa própria ambição quanto aos ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensina a praticar a caridade, nos ensina a praticar o perdão. E quantas vezes, por um orgulho, uma vaidade besta, a gente não perdoa, a gente tem birra com as pessoas, a gente quer se vingar, a gente tem inveja, são sentimentos negativos pelos quais nós acabamos pagando aqui. Então, se nós realmente soubermos cumprir essas tarefas que nos foram dadas por esse mestre, essas lições tão preciosas, principalmente a do perdão, não é verdade? Eu acho que quando alguém faz alguma coisa que nos prejudica, principalmente na área financeira, né? A gente foi fiador não sei de quem aí, de repente a pessoa não pagou, a gente teve que vender até o que não tinha para limpar o nome, e a gente fica com aquela bronca terrível da pessoa, a gente sente aquela dor no coração daquele amigo tão querido ter aprontado daquela forma tão ingrata, e a gente acaba então riscando essa pessoa do nosso mapa. E quando você fala para alguém, mas você precisa perdoar fulano, não,
eu posso até perdoar, mas eu não esqueço, o que acaba na prática sendo exatamente a mesma coisa, né? Porque o perdão implica em quê? Exatamente nós esquecermos as ofensas praticadas. Então aqui, outra coisa que a gente aprende também nessa doutrina bendita de Jesus, é que quando você se nega a dar um perdão, o que acontece? Essa dor que fica dentro de você, ela não sai. Então, Chico Xavier também, mais uma vez, que nos ensina essas lições maravilhosas, ele disse assim, olha gente, a dor é obrigatória e ela acontece para todo mundo, pelo menos alguma vez na vida. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, o sofrimento é opcional, só sofre quem quer. Pronto, pera lá, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, e qual é a diferença entre dor e sofrimento? Então ele explica, se alguma pessoa cometeu uma ação daquelas terríveis contra você, então no momento em que você sofre aquele prejuízo, você sofre aquela decepção, você sofre aquela frustração, você tem todo o direito de espernear, de chorar, de realmente viver aquela dor. Mas isto é naquele momento. O que Chico fala é o seguinte, você sofreu a sua dor, mas você não vai ficar sofrendo essa dor a sua vida inteira. Se você quer sofrê-la a vida inteira, então aí a dor já será opcional. Ou seja, é você que não soube limpar o seu coração daquela mágoa, daquele peso, tirar aquilo tudo para fora e você guardou aquilo lá dentro. E o que acontece? Isso que o nosso Chico Xavier nos ensina, que se chama mágoa. Ressentimento, aquilo que você guarda no fundo do seu coração e que te faz um mal desgraçado. O Shakespeare, o escritor famoso inglês que viveu há 400 anos atrás, ele tem uma frase fabulosa. Você receber um mal de alguém e você guardar aquilo com você e ficar sofrendo a vida inteira com isso, é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno deste tamanho e você fica olhando para a pessoa para ver se ela morre. Na realidade, o único mal que a ausência de perdão causa é para nós. Mesmo porque muitas pessoas sequer pensaram que estavam fazendo algum mal para a gente. Às vezes foi um mal entendido, às vezes foi sem querer, e a gente nunca vai ficar sabendo disso. A gente guardou aquela mágoa, a gente guardou aquele ressentimento, e a cada vez que a gente lembra daquilo, a gente sofre de novo. Mas olha, a gente descobriu já na doutrina espírita, por um princípio de física maravilhoso que a gente conhece, que é o seguinte, o nosso coração, ele não comporta dois corpos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Isso é um princípio de física, que diz que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. Ou seja, se você guardar no seu coração mágoa, ressentimento, ausência de perdão, não vai ter lugarzinho nenhum para a caridade, para o perdão. Você fica só com aquela coisa ruim. E o que é pior, a gente quando não perdoa, a gente quando sofre essa dor, o outro lá está levando a vida dele e não está nem aí. E a gente não funciona fígado, não funciona rim, só tem dor de cabeça, a digestão é terrível. Por quê? Porque esses sentimentos negativos atrapalham o nosso corpo inteiro. Vocês já olharam para o céu? Vocês já viram a harmonia com que funciona todo esse universo? Sabem por quê? Porque Deus, quando fez o universo, Ele colocou ali apenas amor. Esse amor fica circulando, nenhum planeta bate no outro, xinga o outro, não acontece nada. Lá ninguém mete a mão para atrapalhar esse amor que Deus distribuiu. Mas dentro de nós somos um universo a cada corpo. Deus nos fez da mesma maneira que a perfeição que Ele colocou no universo, esse amor todo Ele colocou também no nosso corpo. E se a gente não atrapalhar, se a gente não expulsar esse amor dentro do nosso corpo, com essa dor arquivada, com esse perdão não concedido,
o que vai acontecer? Nós vamos sofrer por conta própria. Vocês já verificaram que aquelas pessoas que a gente diz, nossa, mas essa pessoa está sempre de bem com a vida, ele não ganha tanto, não é milionário, não tem tudo o que queria da vida, mas ele sabe viver bem com as pessoas, perdoa todos aqueles que estão à sua volta, só pratica a caridade, só pratica o amor. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente vê falando, nossa, mas faz anos e anos que ele não pega mais nem um resfriado, nem uma tossezinha, nada. Por quê? Porque esse universo que é o nosso corpo é uma perfeição, e se nós não atrapalharmos o amor que Deus depositou dentro da gente, com essas coisas que estragam, que é a ausência de perdão, que é a raiva, que é a inveja, que é a mágoa, vai funcionar tudo muitíssimo bem. Então, gente, vamos livrar-nos dessa dor, mesmo porque também nem toda dor é aquele prejuízo que a gente imagina. Vocês já verificaram, isso está no nosso Evangelho, explicando o problema das aflições que a gente sofre nesse mundo. Então ele diz o seguinte, uma pessoa quando vai entrar numa cirurgia, o que acaba acontecendo? O médico coloca a gente lá, pega um bisturi, corta, arranca, mexe, fuça, manda a gente para o quarto, aquilo vai ficar doendo um tempão até que tudo cicatrize, mas afinal de contas, o porquê de toda essa dor? Porque ele nos tirou um mal muito maior, que estará nos garantindo uma sobrevida, tão logo a gente passe por essa convalescença. Mas se nós olharmos só o lado da dor que a gente sofreu, aí a gente vai ficar só reclamando, e em realidade essa dor era uma dor necessária, que era para o nosso bem. E gente, nós não queremos para os nossos filhos as melhores coisas do mundo. Se nós pudéssemos, nós não colocaríamos todos eles numa redoma de vidro, não quereríamos que nada de mal acontecesse por eles. Então vocês imaginem o seguinte, se nós que somos pais humanos, prezamos tanto pelos nossos filhos, queremos tanto o seu bem, e aí como é que Deus, aquele ser perfeito, misericordioso e justo, como é que Ele vai tratar a gente 1000 vezes melhor, não é verdade? O próprio Jesus nos compara, ele fala assim, vocês são pais e são imperfeitos, mas se um filho pede para vocês um pão, você não dá uma pedra para ele. Se um filho lhe pede um peixe, você não lhe dá uma cobra, que eram as comidas da época, né? Então, ele falou assim, então por isso vocês têm que entender que se vocês, pais imperfeitos, querem o melhor para os seus filhos, o meu Pai, que é justo, misericordioso e muito mais perfeito, vai querer o melhor para vocês. Por isso, sempre, quando a gente sofre alguma dor, vamos procurar atrás dessa dor algum aviso, alguma lição, alguma coisa, alguma medida que nós estamos precisando tomar para melhorar a nossa vida. Nada acontece por acaso. Tudo acontece por uma boa razão de ser. E por outro lado, também nós temos que confiar um bocadinho nas missões que a gente vem aqui cumprir, que nós assumimos do lado de lá. Como a gente disse, quando nós estamos desencarnados, a gente planeja toda a nova encarnação, e a gente, despido do véu do esquecimento, a gente vê tudo que a gente deixou de fazer, o que a gente deveria ter feito, a paz que deveria ter conquistado, o perdão que deveria ter concedido, as inimizades que a gente arrumou gratuitamente, e a gente então faz um voto lá e diz, olha, eu quero todo esse povo de novo à minha volta, mas só que nessa oportunidade eu vou chegar lá e realmente eu vou tratá-los de uma maneira totalmente diferente. E quando se vem aqui, muitas vezes a gente que em alguma encarnação anterior, a gente fez um mal, a gente provocou uma dor em alguma pessoa, a gente veio agora aqui para sofrer a devolução daquilo que nós cometemos. Nós viemos aqui expiar através da dor aquilo que nós fizemos. E a gente acaba não suportando, a gente fica reclamando e a gente não se lembra que nós estamos aqui cumprindo uma missão. Nós estamos cumprindo um papel que nós mesmos escolhemos do lado de lá quando planejamos a nossa próxima encarnação. Por isso, minha gente, é importante que nós confiemos em Deus, que nós confiemos do destino que nos foi dado, de que tudo isso realmente não é para nós tirarmos o lado ruim, mas sempre aproveitarmos o lado bom. E eu queria só lembrar para vocês de um caso que é triste, de uma amiga que eu tenho, mas é só para a gente sentir como às vezes
esse ressentimento, essa mágoa atrapalha muito a vida da gente. Eu tenho uma amiga que um dia ela chegou para mim e falou assim, você sabe que eu tive 2 avós, o pai do meu pai e o pai da minha mãe, num dado momento da vida, eles se desentenderam e eles brigaram de uma maneira assim cruel. Tanto que eles separaram as famílias. Nós não convivemos mais com os parentes da minha mãe e com os parentes do meu pai, uns com os outros. Passamos a vida inteira assim porque os 2 se desentenderam. Mas um dia, um desses avós morreu. Fazia 35 anos que isso havia acontecido. E ela então correu para aquele avô sobrevivente e falou, vô, olha, eu vim aqui porque agora o senhor vai dizer para mim como foi que aconteceu essa história toda. Vocês atrapalharam a vida, o nosso relacionamento familiar por 35 anos. Me conta, vô, o que aconteceu de tão grave entre vocês? Sabem qual foi a resposta dele? Sei lá, eu esqueci. Olha que coisa absurda. E realmente a vida é assim. Quantos de nós no relacionamento de marido e mulher, pai e filho, muitas vezes a gente discute, briga lá em casa, aquelas coisinhas mais à toa, aí de repente a gente chega lá para o outro que está de carinha virada, fala, você me desculpe daquilo que aconteceu agora há pouco, e muitas vezes a gente escuta o quê? O que foi mesmo? Você sabe que eu já esqueci? Olha, em 5, 10 minutos a gente já esqueceu, imagine então numa vida inteira. A gente vai ficar se penitenciando por alguma coisa, não é verdade? Por isso é que Jesus nos ensina o perdão, nos ensina a caridade, porque o perdão liberta, o perdão nos deixa solto. Tanto que quando a gente vê na Bíblia assim, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a gente fala, nossa, mas onde que está a imagem e semelhança com Deus, né? Do homem? Deus é perfeito, é misericordioso, é justo, o homem só faz crueldade, só faz coisa errada, mata, isso acontece. Onde é que está a semelhança? Mas eu vou mostrar para vocês um lado que realmente o homem se assemelha a Deus da melhor forma. Tanto que existe um ditado popular que diz assim, errar é humano, mas é acrescentado depois, mas perdoar é divino. Ou seja, todas as vezes que nós aprendemos a perdoar, nós chegamos mais próximos de Deus. E um dado muito importante, nós tiramos aquela mágoa, tiramos aquele ressentimento, tiramos aquela coisa ruim que está dentro de nós, que impede o nosso crescimento espiritual, que impede o nosso desenvolvimento. É como se você tivesse um peso de 500 quilos amarrado nas suas pernas e você dependesse para o seu progresso de fazer uma corrida. Não vai dar. Então, nos livremos de todas essas coisas, né? E lembremos então de nos aproximar de Deus através dessa semelhança tão salutar de aprender a perdoar. E olha, a doutrina de Jesus chegou até nós íntegra e perfeita, sabem por quê? Porque ele não ficou como esse papagaio aqui que só fica falando, e a gente pensa, vê lá, não sei se é daquele tipo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e por aí afora, e a gente faz muito disso mesmo. Mas com Jesus era diferente. Tudo que ele falou, ele exemplificou. E vocês lembram como foi a vida de Jesus? Ele era inocente, ele não fez mal a ninguém, né? Uma semana antes da sua crucificação, queriam coroá-lo rei, ele entrou lá, aquele domingo de Ramos, que espalharam todas aquelas palmas, né? Queriam coroá-lo rei, e daí 5 dias, pelo mesmo público que queria coroá-lo rei, escolheu Barrabás, que era um assassino, para ser libertado no lugar de Jesus, que era inocente, no dizer do próprio Pôncio Pilatos. Olha, hoje é festa da Páscoa, é costume nós libertarmos um prisioneiro. Aqui do meu lado tem Jesus, que não fez mal para ninguém, é totalmente inocente, e do lado de cá nós temos o Barrabás, que é um assassino, um ladrão, que todos vocês conhecem de muitos anos. Quem que vocês querem que solte? E todo mundo gritou Barrabás. Nós, com a nossa vaidade humana, se nós tivéssemos essa fama toda num povo e de repente alguém virasse a casaca contra nós, o que nós faríamos a respeito? A gente queria esganar o freguês que mudou de opinião, não é verdade? Mas com Jesus, o que aconteceu? No momento em que ele está morrendo na cruz, ele simplesmente eleva o seu rosto ao Pai, e o que ele diz? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E vocês acham que essa turma toda que diz que se aproveita da gente, que fez a gente de bobo, que fez a gente de trouxa, eles estão sabendo
estão fazendo? Lógico que não. Nós é que temos que saber o que nós fazemos, perdoando a todos eles. Porque no momento que você perdoa, você se liberta. Aquele que cometeu as suas ações negativas, ele vai ter que prestar conta disso num dado momento e ponto final. Então, gente, vamos nos lembrar que a dor, como a gente disse, muitas vezes pode ser até a nossa amiga, não assim do peito, do coração, mas que ela nos ajuda na sobrevivência desse mundo aqui, e a gente enfrenta tantos problemas e tantas dificuldades. Que Jesus nos abençoe a todos nessa caminhada. Muito obrigado. E nesse ambiente de paz, de amor, tão carinhosamente preparado pela espiritualidade, vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Obrigado, Pai, pelas palavras trazidas pelo nosso irmão João. Obrigado, Pai, pelo tratamento que recebemos assim que entramos nessa casa bendita. Obrigado, Pai, pela oportunidade de vida, com todas as suas experiências e aprendizados, por sermos frutos do Teu amor, da Tua vontade. Obrigado, Pai, pelos momentos de felicidade e também pelas dificuldades que tanto servem para o nosso crescimento. E mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso querido Mestre que caminha entre nós, que está aqui com a gente essa noite, com seu coração pulsando amor no centro desse salão, amor esse que envolve todo o ambiente, que envolve cada um de nós e cuida de cada um de nós. A nosso irmão maior, nosso querido Mestre, todo o nosso amor, nosso carinho e nosso agradecimento pelas seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Obrigado, Jesus, por nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho da luz, que é o caminho do amor, que é o caminho que nos leva até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-os de todo o mal. Vamos em paz, que a luz do Mestre nos acompanhe até nos lares e por toda a semana. Que assim seja.